Vamos falar um pouco sobre a lei do 80-20, né, ou o princípio de Pareto. Bom, vamos lá. Para quem está chegando agora, a gente está já no nosso segundo livro, né? A gente vai falar um pouco sobre os princípios universais do design. A gente vai tratar aí basicamente de cada princípio especificamente, tentar se aprofundar um pouquinho, ver na prática como ele funciona, né, que eu acho que é o principal. Muitas vezes a gente tem os princípios de design, que são ferramentas que a gente utiliza para poder criar coisas, e muitas vezes a gente não entende ali como que a gente pode aplicar realmente na prática, né, no nosso dia a dia, e como que funciona, enfim. Então a nossa ideia é trazer isso, tornar algo mais palpável, né, principalmente no nosso dia a dia. Para quem está no YouTube, eu vou publicar basicamente um resumo, né, desses nossos encontros, mas basicamente a explicação em si eu vou manter, e aí os debates que a gente for fazendo eu deixo só para o nosso ambiente aqui. Então se você está assistindo isso aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like aí que ajuda bastante a gente nesse trabalho, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, né, vamos falar um pouco sobre a lei do 80-20, né, ou o princípio de Pareto. Bom, para quem nunca ouviu falar de forma mais técnica sobre esse princípio de Pareto, né, ou só ouviu falar do 80-20, no século passado teve um italiano chamado Vilfredo Pareto, que ele tinha um jardim na casa dele e ele colhia vagens, né, que é basicamente de onde você extrai ali a ervilha. E ele viu que 80% das ervilhas que ele tinha no montante geral vinha só de 20% das vagens que ele colhia. E aí ele observou esse padrão acontecendo e resolveu pesquisar para ver se ele encontrava esse mesmo padrão em alguma outra coisa da vida, né? E aí ele percebeu que 80% das terras da Itália eram ocupadas por 20% da população na época. Um pouco mais para frente, se eu não me engano, a ONU revelou um relatório que dizia que 20% das famílias mais ricas do mundo tinham mais de 80% da renda, do dinheiro do mundo, rolando ali nas contas dessas pessoas, desses 20% de pessoas. Então, o princípio de Pareto, ele acabou sendo uma regra empírica, ou seja, ela não tem uma comprovação científica de que sempre vai ser 80-20. Porém, esse padrão ele é encontrado tantas vezes, em tantas situações diferentes, que ele pode ser colocado ali como uma regra para a gente utilizar e se beneficiar, né, desse padrão que acaba acontecendo. Em inglês tem um termo para isso que é rule of thumb, ou em português seria a regra de polegares, alguma coisa do gênero, que é basicamente para dizer que não tem uma comprovação científica, é algo empírico, é algo que funciona no dia a dia, você encontra esse padrão, mas não tem essa confirmação científica por trás, tá? Pode ser que isso acabe mudando, mas por enquanto é assim. A gente pode encontrar o princípio de Pareto em áreas fora do design. Se você pega, por exemplo, a Microsoft, uma vez ela listou os erros que tinham no sistema e eles decidiram resolver 20% desses erros. Da lista de erros, eles pegaram 20% dos que mais eram relatados. E, coincidentemente, mais de 80% dos problemas que tinham nessa lista foram resolvidos por conta da solução desses 20% que eles decidiram resolver. A gente tem também, na área da saúde ocupacional, 20% dos perigos que a gente tem nas empresas acabam gerando 80% dos acidentes. Eles observaram isso também. E aí, quando eles focaram em resolver esses 20%, né, de perigos que podem ocasionar um acidente de trabalho, eles conseguiram resolver mais de 80% dos acidentes que aconteciam devido a esses 20% de perigos que tinham. Então, o princípio de Pareto, ele é uma regra que acontece em diversas áreas diferentes, em diversos segmentos diferentes da nossa vida, e ele pode ser utilizado no design para te beneficiar de alguma forma. Eu vou trazer aqui exemplos mais voltados, como a gente tem mais gente aqui focada na parte de interface do usuário, eu vou focar um pouquinho mais nisso daqui. Mas ele pode ser utilizado no design gráfico, na comunicação visual como um todo. Vamos imaginar que você tem uma interface aí de uma landing page, por exemplo. Você precisa entender que 20% das funcionalidades dessa landing page vão ser utilizadas e vai ser responsável por 80% da utilização. As ferramentas de trabalho que você usa, por exemplo, o Photoshop, você não usa todas as ferramentas do Photoshop, você usa uma pequena porção ali de ferramentas que fazem com que você consiga fazer edição de imagens, consiga fazer posts para as redes sociais, no Illustrator consiga fazer ali um banner, um cartão de visita, um impresso, né, que seja qualquer. Você não utiliza todas as ferramentas, você usa uma pequena parte deles ali para poder utilizar, para poder criar suas artes. Então, esse princípio de Pareto, ele também é levado em consideração nesse quesito, certo? Se você tem uma página da web, por exemplo, um
site institucional da sua empresa navegável, né, o que as pessoas vão utilizar vão ser 20%. Os outros 80% eles vão servir para complementar, caso a pessoa pesquise mais a fundo, enfim. Mas a gente tem sempre que levar em consideração que 20% do que a gente fizer para o nosso site, para nossa plataforma, para o nosso aplicativo, vai ser de fato utilizado. Os outros 80% não tem tanta importância quanto esses 20%. Beleza? Então, vamos entender ali, por exemplo, estudos de casos que a gente pode identificar o princípio de Pareto. Google, se você abre hoje a página de pesquisa do Google, você vê o logo do Google, um campo de texto e 2 botões de pesquisa. Simples assim. Eles reduziram ao máximo a possibilidade de você cometer algum erro durante o processo de pesquisa sobre qualquer assunto. Tanto que os 2 botões que tem, um é sobre pesquisa e o outro, se não me engano, é estou com sorte, alguma coisa do gênero, que é para pesquisar algo relacionado ao que você digitou no campo de texto. Quando a gente vai para a parte de produto e serviço, a gente tem a Apple como uma excelente referência ali para a gente, uma excelente referência de design, de estética. Então é tudo muito minimalista e funciona muito bem. Então a Apple também, se você for estudar ali como que funciona, né, essa questão, né, de como eles pensam no design das coisas, eles utilizam bastante o princípio de Pareto para isso. Se você abre o seu Spotify agora, você vai ver que você tem uma lista de recomendação. Então 20% das playlists e recomendações são responsáveis ali por 80% do tempo que você vai passar na plataforma ouvindo suas músicas. Então o princípio de Pareto ele também é aplicável nesse sentido. Então como que a gente aplica ali o princípio de Pareto no nosso dia a dia como designer, né? Nos nossos layouts, enfim. Basicamente você vai identificar o que é essencial. Você vai começar a se perguntar quais elementos, quais funcionalidades, o que eu posso colocar aqui que vai ser mais valioso para o meu usuário, mais valioso para a pessoa que vai observar essa arte. Quando você mantém o foco nesses elementos que são mais importantes, você pode simplificar o resto ou até mesmo eliminar, porque não vai fazer diferença. E o que é importante mesmo está dentro daqueles 20%. Análise de dados. Existem ferramentas hoje que você vai encontrar que fazem mapa de calor, ou que entendem como que o site está funcionando, qual é a parte mais quente do seu site, qual é a parte mais funcional do seu site, onde as pessoas estão clicando, qual o caminho que elas fazem até sair do seu site. Tudo isso você pode utilizar para entender onde você vai atrair mais a atenção da pessoa que está olhando, por exemplo, a sua landing page e quais áreas ela está ignorando. E aí eu já posso adiantar que geralmente, se você não mantém ali todas as informações na primeira dobra do site, né, no header, no Hero, na seção Hero da sua landing page, você pode acabar perdendo impacto, você pode acabar perdendo leads porque as informações mais importantes, né, pelo menos não estão ali nessa primeira dobra da sua landing page. Simplifique e destaque. Depois que você identificar o que é essencial, você vai começar a simplificar o design em torno desses elementos que você juntou ali, que você fala, pô, isso daqui é o mais importante para eu manter. Vou manter isso daqui e o que não é importante eu vou minimizar ou eu vou excluir, porque não vai fazer diferença no final das contas, né? E aí você vai acabar utilizando ali até outros princípios para trazer esses elementos que são mais importantes. Então você vai utilizar contraste, vai utilizar hierarquia visual, vai utilizar cores, coisas que a gente vai acabar comentando, né, daqui para frente nos próximos princípios que a gente for abordar. Mas você vai sempre ter essa necessidade, né, de reduzir o que você precisa no design e focar nisso daí que é essencial. Então, o princípio de Pareto é basicamente isso. Você vai simplificar aquilo que você está produzindo, seja no campo teórico, então, sei lá, você fez um briefing com um cliente, ele te pediu 1 milhão de coisas e você reduz ali no que é mais importante para ele. Ou, na prática, vamos colocar aí que os designs que você vai desenvolver, basicamente vão girar em torno de 20% de toda a informação, né, que você acabou colhendo ali, e os outros 80% não vão ser tão importantes para o seu layout, para o seu design, quanto esses 20% que você vai focar. No mais é isso, espero que vocês tenham conseguido entender o que é o princípio de Pareto e como utilizar ele no seu dia a dia. A intenção dessas nossas conversas é que você tenha um princípio cravado aí na sua mente para que quando você for utilizar ele, de fato, ele venha de maneira inconsciente, que você consiga utilizar o princípio de Pareto mesmo sem pensar efetivamente no princípio de Pareto. E aí depois que você finalizou, que você vai começar a repassar. Pô, legal, dá para resumir mais? Não, aqui já tá bom, já é o suficiente. O que eu posso utilizar além disso? E aí você já, sem perceber, utilizou o princípio de Pareto no seu dia a dia. Mas é isso, um abraço e até a próxima.